Agora é assim, choveu, ventou, eu tô aqui trazendo conteúdo pra vocês, conteúdo mais rapidinho. Tem uma reunião agora, então vai ser só um vislumbre dos atendimentos que eu fiz hoje, né? Eu tô fazendo assessoria, dando assistência, né, pro curso de Relações Mundiais do Theta Healing. Então tá emergindo muito a questão de crenças ancestrais. Então muitas coisas que a gente não consegue fazer pode estar com viés nessa informação genética, né? A gente conhece pouco da nossa linhagem genética, não sei vocês, mas eu, assim, sempre fui perguntadeira. Eu tenho um avô paterno vivo, né? Meu único avô vivo é um avô paterno. Materno, desculpa, é pai da minha mãe. E ele tem uma caixa com fotos, ele tem boas lembranças, ele tem uma memória histórica muito boa. E ele sempre me ajudou a reconhecer de onde vem minha ancestralidade, né? Onde tá a minha linhagem genética. Mas não é todo mundo que tem essa curiosidade, né? Poucas pessoas já fizeram essa árvore da vida, já fizeram um teste genético. Tem um teste que você faz com a saliva. Você contrata o laboratório, eles mandam um kit na sua casa, você passa na saliva e envia para eles. A gente tem, assim, mais de, 60 informações genéticas de países diferentes. Isso mostra muito que a gente é um só, né? A gente fica essa rivalidade entre países, né, que a gente vê na Copa agora. Mas no fim das contas a gente é um pouco de cada lugar, né? E aí entender de onde vem nossas crenças ajuda muito. Quando a pessoa pergunta pra mim o que é o Theta Healing, eu tento explicar que é uma frequência cerebral que a gente vai acessar com mais facilidade o inconsciente e vai trazer essas coisas que estão imersas, né, em profundidade para a superfície, pra gente dar nome e ressignificar de alguma maneira. Então, essas crenças de escassez que a gente tem, por exemplo, crenças de... hoje eu atendi uma pessoa que falou muito isso. Eu trabalho, não importa o quanto eu ganho, eu não guardo dinheiro. E isso tem a ver com a linhagem da pessoa, né? Quando você acessa a linhagem genética, vai vir confirmação de que em algum momento essa pessoa se sentiu culpada por ter dinheiro, culpada por ter benefícios. Oi, Vivi. Essa pessoa vai se sentir culpada por estar fazendo movimentos diferentes da família, sabe? Então, olhar para a ancestralidade é muito bacana. Eu sempre tive uma conexão ancestral muito forte. Eu bato um papo legal com a minha ancestralidade, né? Eles me ajudam muito a me movimentar pela vida, a entender minha espiritualidade. Por parte do meu pai, eu tenho primos mais velhos que eu, né? Por parte da minha mãe, é que assim, meu pai casou com a minha mãe e um irmão do meu pai casou com uma irmã da minha mãe. Então eu tenho primos irmãos, né? Então esses primos, eles estão no topo, assim, de mais velhos, porque são os irmãos mais velhos dos meus pais. E depois, então por parte do meu pai, eu tenho mais irmãos, mais primos mais velhos, e por parte da minha mãe menos, né? Enfim, e dessa escadinha dos primos mais velhos, faleceram alguns. E aí eu percebi que foram mortes muito sofridas. Eu tive um primo que foi atropelado indo trabalhar, foi muito difícil. Uma morte muito violenta, que teve ocultação de informações, né? A pessoa que atropelou desapareceu e depois mandou arrumar o caminhonete que atropelou, enfim. Então foi bem difícil. A minha outra prima teve uma questão muito forte de saúde. Ela ficou muito mal, deteriorou muito os órgãos dela. Não se soube muito bem o que ela teve, ela acabou falecendo. E assim, 44 anos, 43 anos e eu 42 anos, né? E aí eu percebo que tem uma dor familiar muito grande por parte do meu pai, né? É uma família que sofre muito, é uma família que tem muito peso emocional. E aí como que eu posso fazer para que isso melhore para os meus ancestrais, porque a gente coexiste, e como isso melhore para mim também, né? É a fé da gente. É a fé, a conexão, é o trabalho, é a gente acreditar em alguma coisa. Eu já tô recebendo alguns haters aqui, né? E quando a pessoa vem falar comigo, tipo, isso daí não tem nada a ver. Gente, não me descredibiliza, sabe? Oi, Laís. Porque, assim, eu sou uma pessoa super teimosa. Eu só acredito no que eu acredito, entendeu? A pessoa pode vir querer provar por A mais B, que é isso, que é aquilo. Eu não acredito. Se eu não ver, eu não sentir, eu não acredito. Então eu não vou querer que a pessoa acredite no que eu tô falando, né? A pessoa que sentir, fizer conexão com o que eu tô falando, com os aprendizados que eu tive, a pessoa vai somar aqui, vai contribuir, vai compartilhar, vai fazer o que ela quiser.
ou só assistir, não tem problema. Agora, a pessoa que não é convicta nesse assunto, que não acredita em energia, uma pessoa que não acredita em processo terapêutico, que não acredita em evolução, que tá aí na vida por outros motivos, que eu não sei quais, cada um com os seus, né? Não tem como, a pessoa vai acreditar no que ela acredita. E eu acredito que esse sofrimento, essas emoções, elas são herdadas também. Então, se eu acredito nisso, eu posso transformar. Se eu não acredito, eu não posso transformar, né? Então, eu sempre falo da autonomia na nossa vida. A gente pode transformar a nossa vida. E não é papo de coach, não é papo de bicho grilo, não é papo de jovem místico. É papo de responsabilidade. Quanto mais eu sei de mim, quanto mais eu me conheço, mais eu posso me desconstruir, mais eu posso me reconstruir, mais eu posso entender os meus padrões, os meus traumas. Posso levar uma vida melhor sabendo quem eu sou, entende? Mas a gente vive uma sociedade que, assim, não sei se a gente sabe muito de nós, né? A gente tem muita informação, mas sabe muito pouco. Então, meu convite é isso, é esse, que a gente possa acessar nossa ancestralidade para obter informações e conseguir conteúdos que vão nos ajudar a evoluir, que vão nos ajudar a nos curar, que vão nos ajudar a gente a entender muitos padrões de comportamento. Eu boto muita fé nisso, eu acredito que isso funciona, eu vejo isso funcionar no meu trabalho, na minha vida, na vida do meu entorno. Então, assim, gente, só se informem, né? Só se informem. É isso, eu queria fechar hoje com chave de ouro falando das crenças, porque tudo é o que a gente acredita. E a gente tem crenças muito boas e a gente tem crenças muito ruins. Então, assim, se eu acredito que eu não sou merecedora, se eu me sinto muito culpada, se eu acredito que eu sou inferior, a minha vida vai ter esse tom. Se eu consigo transmutar essas crenças, ressignificar memórias, eu vou começar a acreditar que eu não sou inferior e nem superior, né? Que eu tenho meus dons, meus talentos, que eu sou uma boa pessoa, que eu mereço ser feliz, que eu mereço ter abundância, que eu mereço viver em liberdade, porque a culpa, ela pesa muito. Até hoje eu falei disso numa sessão, que às vezes a gente quer fazer mudanças, né? E a gente fala, cara, porque quando eu era mais nova, eu mudava de casa, de cidade, por quê? Porque a mochila era mais leve. A mochila, quando a gente é jovem, ela é muito mais leve do que quando a gente é adulto. Então, assim, o que tá pesando na mochila? O que tá pesando na sua mochila? Porque eu sei o que tá pesando na minha mochila. E muitas das vezes, o que tá pesando na nossa mochila, a gente não reconhece como nosso. Às vezes, a gente nem enxerga que tá pesando tanto. Porque tá ali nesse campo do mistério, tá ali nos fios invisíveis, nos amaranhados familiares, né? Muitos pais com dependência emocional, muitos filhos com dependência dos pais. E aí a gente não vai pro mundo, a gente não vive, a gente tá preso com essas pedras na mochila. Então a terapia ajuda muito a gente a esvaziar nossa mochilinha. Tá bom, gente? Esse era o recadinho que eu queria dar. Boa noite pra vocês. Eu vou ter uma reunião agora que é sobre plantar boas sementes no bairro que eu tô. Façam isso no entorno de vocês, batam papo, troquem ideias. Plantem o bem, sabe? A gente só ganha com isso. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.